o cifrão, né? E usa o identificador e coloca o nome, a variável nome, Juliano, dentro desse identificador que é autor, né? E a hora que imprime, o nome do autor imprime autor. Então, ele criou essa variável autor dinamicamente através aqui dos dois cifrão, né? Certo? Entenderam esse exemplo? Normalmente o pessoal fica meio confuso neste exemplo aqui, porque ele está criando essa variável aqui, autor, dinamicamente, através desse identificador aqui, certo? Então, é como se eu estivesse criando a variável cifrão autor desta forma. Ficou um pouquinho Dúvida? confuso assim, professor. Né? Eu entendo que esse exemplo aqui é um exemplo interessante, vamos dizer assim, né? Porque eu crio uma variável dessa forma, certo? Então, eu pego aqui o valor e coloco na variável, correto? Aí, aqui, eu criei uma variável e coloquei o valor autor, certo? Aqui, nesta passagem, futuro identificador, ele troca por $autor e coloca o valor do nome do Juliano aqui dentro do autor. Ele usa o identificador como criação dinâmica da variável autor. Tudo bem? Dúvidas? Eu vou avançar aqui. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Bom, arrays e vetores, né? Na verdade, pessoal, como vocês já tiveram outras linguagens de programação, não é novidade os conceitos, né? Conceito de variável, de constante, né? É mais como é que o PHP trata essas questões, né? E um dos tipos de variáveis criar os vetores, né? Os arrays aí para armazenar vários valores, né? Dentro de um elemento, né? Então, por exemplo, aqui, ó, variável vetor é igual ao array já colocando valores, né? Então, posição 0, 1, 2, 3, 4, né? Então, quando eu imprimo aqui, ó, imprime o vetor na posição 2, qual o valor que ele está imprimindo? O valor 100. Por quê? Porque aqui o 10 está na posição 0, na posição 1 do vetor ele tem o 50 e na posição 2 do vetor ele tem o 100, certo? É igualzinho no Java, né? A questão do vetor aí. Tudo bem? Perguntas? Tem o segundo vetor. Este vetor é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele juntou aqui algumas informações diferentes para criar o vetor, né? Então, lá no Java é fortemente tipado, né? Então, eu crio um vetor, um array, de um determinado tipo, né? Aqui não, aqui no PHP, né, em outras linguagens, como Python, enfim, eu posso criar um array com vários valores diferentes. Eu posso criar com string, com número, enfim, né? E este modelo aqui dessa variável vet, ele criou aqui 1, 2, 3 e esse valor 4 aqui, ó, né? Então, a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3 do meu vetor, eu tenho aqui o nome Joaquim. O nome é o identificador, ó, aqui embaixo, ó, se você verificar aqui, ó, ele está identificando não pela posição 0, e sim pelo
pelo valor nome, ele está indexando o meu vetor pelo identificador nome, está imprimindo Joaquim, ó. É uma chave, né, que ele utiliza para poder identificar, é chave e valor, né, identificador e o valor que tem. É isso mesmo, é a parte de dicionário, exatamente, né? Então, nós temos essa situação. Depois nós vamos trabalhar com isso, principalmente quando a gente estiver acessando o banco de dados, enfim, os dados, eles vêm para nós em array no PHP. O array começa na posição 0 e vai até a posição n-1, né? Certo? Bom, aqui um exemplo sobre os operadores, né? Então, os operadores aritméticos, adição, subtração, multiplicação, divisão, resto da divisão, o operador menos óper, né? Troca o sinal, mais, menos, menos, operador mais, operador menos, menos, né? Então, eu tenho aí esses operadores aritméticos que já são conhecidos nossos, né, para fazer as operações básicas, né? E os operadores aqui que fazem o incremento e o decremento, né? Neste exemplo aqui, ó, mais, óper, ele primeiro incrementa e depois realiza a operação. Se eu usar o óper mais, ele primeiro realiza a operação e depois incrementa, né? Essa é a diferença aí de usar o mais na frente ou no fim, né? E a mesma coisa com menos. Aí eu tenho os operadores de comparação, para poder colocar num comando if, né? Num while, do while, né? Que a gente tem num for, né? Que temos que colocar as condições, né? Então, eu tenho aqui o igual, ele verifica a igualdade entre as duas variáveis, né? E aqui eu tenho 3 iguais, ó. Lembrando que o igual só é atribuição, né? Eu estou criando uma variável e colocando um valor, um igual só. O igual para comparar a igualdade. O igual, que são 3, ele verifica se eles são iguais e se são do mesmo tipo, certo? Então, se eu quero verificar se a variável é do mesmo tipo, eu uso 3 iguais. Maior igual, menor igual, diferente, né? Diferente do tipo, né? Serve para representar a diferença também, ó, né? Maior, menor. Então, eu tenho esses operadores de comparação. Eu tenho aqui os operadores de atribuição, então, o igual só, né? O operador 1 recebe o valor do operador 2, né? O operador 1 mais igual, ele faz a soma. Aqui na frente tem um exemplo da soma, aqui o exemplo simplificado, né? Então, eu posso usar os exemplos simplificados para fazer as operações matemáticas ou mesmo a concatenação, né? O ponto equivale a concatenar, juntar 2 valores. Certo? Tudo bem, pessoal? E os operadores lógicos? Os operadores lógicos, eu tenho aí o not, que é a negação, a exclamação, né? Eu tenho aí o and, o or, o XOR, o e comercial e o pop-pipe, 2 pop-pipe para o ou, né? Então, eu posso usar tanto o or, como posso usar o pop-pipe aqui para identificar se eles são verdadeiros ou se a condição é ou não, né? Bacana, isso tem orientação a objetos? Sim, tem orientação a objetos. Nós vamos ver também a parte de orientação a objetos aí no PHP, né? Aliás,
no PHP, né? E vamos aprender a fazer aí algumas coisas, né? Em orientação a objetos. Bom, aqui, este outro exemplo aqui, ele faz um cálculo, né? Então, aqui, criou a variável soma, o valor 1 colocou o valor 10, valor 2 colocou 20, no valor 3, 30, e aí fez aqui, soma, mais igual ao valor 1, né? Então, o valor 1 é 10, o soma era 0, vai ficar com 10. Soma, mais igual ao valor 2, então ele tinha aqui, no soma, ele já tinha o 10 mais o 20, né? Mais o 20, ele ficou com 30. Aqui, multiplicação igual, ele vai pegar o valor de soma e vai multiplicar pelo valor 3, que é 30. Então, vai ficar 30 vezes 30, o resultado em soma vai ficar 900. E aqui, soma percente 100, fica com 0, que é o resto da divisão, certo? O resto dessa divisão, ele divide 900, que é o conteúdo do soma, nesse momento, divide por 100 e encontra o resto da divisão colocando 0 em soma. E dá um action em soma, imprimindo o valor 0. Somente um cálculo aqui. Dúvidas, perguntas aí, pessoal? Aqui eu tenho uma expressão, né? Um cálculo de expressão. Então, como que ele vai calcular isso, né? Ele recebeu aqui no 5, ele recebeu, aliás, no num ele recebeu 5, então o num aqui está com 5, né? E ele vai fazer esse cálculo aqui. O que ele faz primeiro? Lembra, o mais aqui na frente vai fazer com que ele some o valor, certo? Ele vai somar o valor para depois usar na expressão. Então, ele tinha 5 aqui, vai ficar 6, certo? E aqui ele vai multiplicar primeiro para depois somar. Então, aqui ele vai multiplicar 6, 3 vezes 2, 6, certo? Mais 6, 12, mais 8, 20. Então, aqui ele vai imprimir o num, que já vai virar 6, porque ele somou aqui no num, e o resultado aqui deu 20, certo? Não, vai ser no PHP, né? Não precisa ser no JavaScript, não. Ele vai ser no PHP. Nós vamos ver um exemplo, não nessa aula, na próxima aula a gente faz isso. Aqui, pessoal, essa expressão, Caio, então, olha, no 1, ele vai fazer o que aqui, ó? Eu vou só representar aqui embaixo o que vai acontecer, né? O que vai acontecer. Essa expressão vai ficar assim, ó. Aqui, ó, ele primeiro vai resolver essa parte aqui. O num é 5, certo? Mais, ele vai dar 6. Depois, ele vai fazer o quê? Ele vai resolver a multiplicação. E depois ele vai somar o restante aí para exibir, certo? Então, vai dar aí, primeiro isso, 6, depois isso, 6, 6 mais 6, 12, mais 8, 20, que é o resultado que está aqui. Perfeito? Então, é essa a ideia aí. Bom, agora, pessoal, eu começo a falar um pouquinho sobre os comandos básicos de estrutura de decisão, né? Então, o comando if, que é o desvio condicional, o velho conhecido if, que a gente utiliza aí para poder fazer o quê? Testar algo, né? Então, o comando if, a sintaxe dele, ele é o if, a condição, né? Expressão,
e eu tenho aqui o bloco de código, se acaso for verdade. Eu tenho o else if, que é o caso contrário, e já traz aqui um if para complementar, né? Um else if. E eu tenho o else, né? Somente o else, e vai executar a expressão 3. Né? Então, se eu tenho um outro if, eu posso usar o else if para poder verificar. Neste exemplo aqui, nota é igual a 10. If nota é igual a 10, se sim, ele vai escrever aqui, parabéns, BR, ó, vai dar um salto de linha, você tirou a nota máxima. E vai colocar esses dois echo aqui na tela no browser quando executar este código aqui PHP, certo? Tudo bem, pessoal? Dúvidas aqui no comando if? Lembrando que eu posso concatenar o if, usar o and, o or, né? Fazer uma expressão ali na condição, né? Que tem aqui, eu posso usar aí os operadores, né? De conjunção, né? O and, o or, ou fazer a negação, o not, né? Para o comando if. Outro comando que faz condição é o comando switch, né? Então, o comando switch, ele faz aí as condições. Então, aqui no exemplo, ó, neste exemplo, eu tenho aqui opção recebendo S, e aí eu faço um switch. Switch, a opção. O switch, ele só faz igualdade, né? Então, ele verifica se a variável que está aqui dentro do switch, ela é igual o case S. Se ela for, vai executar isso até o break. Se não for, ela pula aqui para o próximo case, vai verificar, é igual a N? Se for igual a N, vai executar até o break. Agora, eu posso ter o caso contrário, né? Se não for S, não for N, eu tenho o default, que é o caso contrário, aonde ele vai falar que a opção está inválida, certo? Então, essa condição. Nesse caso aqui, neste exemplo, ele recebeu o S, então ele vai sair aqui por esse trecho de código, imprimindo, você escolheu a opção sim. Estruturas de controle, while, do while, for, né? Que são estruturas que fazem laços de repetição. E aqui nós temos um exemplo aqui do while funcionando, né? Aonde eu tenho aqui a condição, o conte, começando com 1, enquanto o conte for menor que 100, ele executa a impressão de conte na tela. Então, ele imprime aqui o conte 1. Soma o conte mais, volta e testa aqui. Conte é menor que 100? Sim. Aí ele imprime 2, volta aqui, soma, volta. Pessoal, minha pergunta, quando que ele vai sair daqui? Qual é o valor aqui de conte? Qual é o valor de conte? Na hora que ele sair desse laço de repetição. Noventa e nove, 100, quem mais acha aí? Noventa e nove, certo. Por quê? Porque ele vai perguntar aqui, ó. 99 é menor que 100? Sim. Então, ele executou e imprimiu aqui o 99. Aí, ele somou aqui 99 mais 1, 100. Bateu aqui e voltou. 100 é menor que 100? Não, não é menor que 100. Então, ele pula para cá. O count, a hora que sair aqui, ele vai valer 100. Certo? Ok?
Então, o count aqui, ele vai sair, vai valer 100 ali. Nós temos o comando do while, né? Onde o do while e o while, a diferença, ele vai mostrar aqui o 99. Ele vai imprimir aqui o 99, aí ele vai somar mais um, vai dar 100, ele vai voltar a testar. 100 é menor que 100? Não, não é menor, ele pula para cá. Então, ele só imprimiu aqui, nessa lista aqui do lado, até 99. O 100 ele não imprimiu. Tá bom, Paulo? Neste exemplo aqui, isso, se fosse aqui menor ou igual a 100, se eu fosse fazer assim, aí ele iria imprimir o 100. Se não, não. Dá para fazer o menor igual, é só pôr aqui o menor igual, né? No exemplo que eu estou dando, ele não tem o menor igual. Aí fica a critério quando vocês estiverem programando aí para fazer o código. Aí nós temos aqui o do while, né? Que faz a comparação aqui embaixo, né? Então, enquanto o número for menor que 4, ele volta aqui em cima, na chave do do, e faz. Aí soma o número, volta, vai, soma, volta. Mesma pergunta. Quando ele sair aqui, qual é o valor de número? O valor do número aqui, 3 é menor que 4? Sim. Então, ele volta aqui e faz, imprime o 3. Soma mais um. 4 é menor que 4? Não. Qual é o valor da saída aqui? 4. Não é 3. A hora que ele sair do while ali, ele está saindo com 4. Ele imprime o 3, ó. Ele imprime o 3. Mas na hora que ele está saindo do while aqui, do while, ele já saiu aqui com o valor 4. Dúvidas, pessoal? Pode repetir essa última parte rapidinho, professor? Aqui. Então, ele faz aqui, ó, número igual a 1, ele entra no do while, executa a impressão do número 1, soma, vai dar 2. 2 é menor que 4? É. Volta, imprime o 2. Aí soma 3. 3 é menor que 4? É. Volta, imprime o 3, soma 3 mais 1, 4. 4 é menor que 4? Não. Sai fora, então o número aqui na saída é 4. Ele imprime o 3. Ok. Dúvidas, pessoal? Ficou claro, Marco? Foi Ficou. Marco, né? Tá. Então, eu tenho esta situação aí. E agora, eu tenho o famoso aqui, que é o for, né? O comando for executa. Todos esses laços de repetição, eles executam enquanto a condição for verdadeira. Quando a condição for falsa, ele sai fora, né? Então, aqui também, ó. Enquanto a condição for verdadeira, ele executa o bloco de código, certo? Quando a condição for falsa, ele sai fora. Então, aqui também, do while, enquanto a condição for verdadeira, ele está executando isso. E aqui no for, a mesma coisa, né? Enquanto esta condição aqui for verdadeira, ele está executando o for. Então, o for, ele inicializa aqui o valor do count, né? Aqui tenho a comparação e aqui eu tenho o incremento ou decremento, né? Que eu vou executar. Então, aqui ele vai executar, enquanto o count for menor que 10, ele executa a impressão. Então, 9 é menor que 10, executou e imprimiu 9 aqui, ó. Tá vendo? Voltou para cá, somou mais um. Count é 10. 10 é menor que 10? Não. Saiu fora aqui. Então, a hora que sair fora aqui, o meu count
meu count vai ser igual a 10, certo? Quando ele sair fora do for, que ele terminar aqui o meu for, né? Ele vai fazer o quê? O count aqui vai ser 10. Tudo bem, pessoal? Perguntas, dúvidas? Então, nós vimos variável, né? Como é que eu crio uma variável. Vimos como é que a gente define uma constante. Vimos o comando echo para poder imprimir os dados lá no browser, certo? Encaminhar lá o valor, né? Então, o echo aqui, ó, ele está imprimindo aqui, ó, a variável barra count aqui vale tanto. Então, a variável aqui, ó, o barra, ele é uma forma de eu escrever um valor que, se eu deixasse sem o barra aqui, ele ia substituir pelo valor, né? Ele ia substituir por 0, por 1, por 2. O barra aqui é uma forma de eu imprimir um caractere especial, né? Então, ele entende aqui que aqui vem uma string aqui, né, com o barra. E aqui o valor que está sendo substituído, né? Tudo bem? Então, é importante esse barra aqui para identificar aqui na hora de executar. E o BR está pulando a linha. Vê que não tem muita formatação aqui de HTML neste momento, né? Mas futuramente a gente vai usar mais o HTML, né? E aqui, não menos, né, do que os outros, eu tenho um comando novo aí, que é o for-each. Esse comando for-each, ele é parecido com o for, né? Ele varre um vetor, né? Então, quando eu tenho um array, ele faz o quê? Ele oferece uma maneira mais fácil de navegar entre os elementos de um array, né? Então, aqui, primeira forma, né? Eu tenho aqui um vetor, ó. Eu tenho esse vetor criado, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, eu tenho o nome do vetor as v. Vejam que esse v aqui, ele é o valor que vai ser colocado aqui, vai ser substituído. Então, ele vai varrer esse vetor e vai colocar o valor aqui para cada elemento do vetor. E aí eu vou imprimindo este valor aqui, 1, 2, 3, 4. Certo? Se eu tenho um array que ele tem o identificador, vejam aqui, identificador 1, 2, identificador 3, né? E ele tem o valor atribuído a esse identificador, e eu quero imprimir os valores, né? Vejam agora. Eu tenho aqui um for each, né? Do array que eu tenho criado aqui, a chave e o valor. Tá vendo? Chave, valor, chave, valor. Então, ele pega aqui o meu array, ó. O meu array, né? E aqui, ele vai distribuir aqui para mim a chave e o valor desse array aqui. Então, ele pega a chave e o valor deste item. Vou colocar aqui em azul. Então, vejam que ele está pegando a chave e o valor do meu array A. E aí ele imprime a chave, 1, 2, 3 aqui, né, em extenso, e aqui ele imprime o valor, que é o valor de conteúdo, 1, 2 e 3. Apresento para vocês, para quem não conhece, o for each, né? Uma maneira mais rápida de eu navegar no meu array, no meu vetor aí, sem precisar usar um for normal, né? Onde eu tenho o
o índice, né? E vou navegando através do índice. Dessa forma, eu navego no vetor inteiro e vou acessando os dados desse vetor. Pessoal, dúvidas? Professor, uma dúvida. Por que que ele tá print agora ao invés de echo? Só para chamar a atenção de vocês aí, que eu posso usar o print aqui, Ah, entendi. né? Esse print aqui, eu posso utilizar ele para poder fazer a mesma coisa que o etch, né? É que o etch é mais utilizado aí dentro da programação. Mas o print está aí também e pode ser utilizado. Dúvida aqui, pessoal? Perguntas? Ok. Próxima etapa aqui já é a gente pegar um formulário, né? Em PHP, ó, em HTML, né? E aqui tem o exemplo do formulário, e lembrando aqui que eu tenho agora a execução desse formulário, como a gente já viu um formulário anteriormente. Chegamos, né, a fazer o formulário e exemplificação do formulário aí com as opções. Somente em HTML, certo? Então, aqui, ó, esse é um HTML puro de um formulário que a gente vai utilizar para criar. Aqui não tem PHP nenhum, certo? É somente o quê? Um formulário que vai ser apresentado aqui, HTML, com dois botões. Um botão enviar e um botão limpar, certo? E aí depois nós vamos falar um pouquinho do JavaScript aqui na próxima aula e vamos executar esse HTML aí, submetendo esse formulário, né? Tudo bem, pessoal? Nós vamos encerrar aqui a aula de hoje, né? Eu vou pedir que vocês façam a instalação do Champ. Eu vou colocar lá um documento explicativo sobre isso e vou também explicar a questão do servidor, da criação do servidor no ambiente só PHP lá, na pastinha, como eu fiz aqui neste exemplo aqui, ó. Veja que cada vez que eu chamo a página lá do no meu browser, né, aqui em cima, ele vai rodando aqui, ele vai gerando um log aqui, né, de execução, certo? Desse meu servidor. Então, a ideia aqui era passar para vocês um pouquinho dos conceitos de programação dos comandos básicos de PHP, né? Então, a ideia da aula de hoje, inclusive, era a gente executar isso, fazer a modificação, né? E começar a executar de fato isso, né? Como a gente teve essa perda aí no início da aula, enfim, então nós não conseguimos fazer a execução disso. Eu até fiz aqui, né, a execução dos exemplos, enfim, de alguns exemplos aqui, mostrando para vocês, mas não deu tempo de vocês executarem aí, fazer o exercício, até porque vocês também não estão com o ambiente do servidor já instalado, enfim, né, na máquina aí de vocês. Então, espero aí que vocês façam a instalação do Champ. Eu vou colocar lá um tutorial para isso e possam fazer os testes, né? Criar o PHP e poder rodar, certo? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Eu fico à disposição para que vocês possam tirar dúvidas. Se alguém já instalou o Champ aí e queira tirar uma dúvida que não está conseguindo rodar, o PHP, enfim, que não conseguiu,
eu posso ajudá-los aí. Se por um acaso vocês quiserem também me mandar um e-mail, né? Ou mesmo pela própria representante de sala, me encaminhar alguma dúvida, tal, eu respondo para ela, ela repassa aí para vocês, né? Ou pelo próprio e-mail.